Gente, já tem um brinco de coronavírus. Já viu isso? Pois é isso que o tédio faz com a gente. A gente começa a ver coisa onde não tem. Hoje a gente está aqui para falar de alguns aspectos já conhecidos sobre o tédio. Eu sou Márcia Verônica, sou psicóloga, terapeuta racional, emotiva, comportamental. E se você acredita que a racionalidade pode te ajudar a ter uma vida mais leve, já deixa seu joinha e se inscreve no canal. Eu vou sempre trazer temas de psicologia com dicas para você aplicar no seu dia a dia. Nossa, que assunto! É um assunto muito mais extenso do que eu poderia imaginar. Mas, dando continuidade, a gente vai falar sobre alguns dos aspectos já conhecidos sobre o tédio. Lembrando que ainda não existe um consenso na literatura. O tédio é uma emoção que ela não é tão estudada. É possível que muitas perguntas fiquem abertas. Eu tentei fazer um resumo em 3 vídeos, esse é o segundo, sobre uma revisão bibliográfica publicada em 2017 sobre tédio. O primeiro aspecto é a falha na atenção. O tédio está positivamente relacionado à falha de atenção, ou seja, quanto maior o tédio, maior a falha na sua atenção. A gente já sabe que o nível de dificuldade, ou excessivo ou insuficiente, vai levar à falha de atenção. A gente sabe que o nível de dificuldade de uma atividade, seja excessivo ou insuficiente, ele é um preditor de tédio porque ele está relacionado a uma falha de atenção. É muito provável que quando há uma subativação, ou seja, há um nível de dificuldade insuficiente ou há uma superativação, que seria um nível de dificuldade excessiva para uma determinada pessoa realizar uma determinada tarefa, há boas chances daquela pessoa se entediar. Lembra aquela questão do ponto ótimo de desempenho versus estresse? Ou seja, é algo extremamente particular, extremamente individual. É importante a gente saber qual que é o nosso ponto ótimo, justamente para a gente fazer uma pausa e não estressar ou incluir algumas outras atividades para não ficar na subativação. Um outro aspecto que está relacionado ao tédio são os pensamentos não relacionados à tarefa. Eu comecei esse vídeo falando do meu brinco do coronavírus. Qual é a relação disso com o vídeo? Nenhuma. A gente pode até dar uma forçada de barra e encontrar alguma relação, mas vamos jogar limpo, não faz o menor sentido. Os pensamentos não relacionados à tarefa são considerados uma falha de atenção e por isso eles também estão positivamente relacionados ao tédio, ou seja, quanto mais entediado eu tô, maior a chance de eu produzir pensamentos que não tem nada a ver com o meu objetivo. Um outro exemplo que eu dei foi quando eu comecei a pesquisar sobre tédio no YouTube e fui parar em canais que não tinham absolutamente nada a ver com o que eu queria estar produzindo aqui. Mas ainda tem uma questão que não está resolvida. Será que o tédio é consequência da avaliação dos pensamentos que não estão relacionados à tarefa ou ele é anterior a isso? Primeiro eu me entedio e por conta disso eu começo a gerar pensamentos não relacionados a tarefas. Vou deixar essa para os pesquisadores. O que eu entendo é que do ponto de vista clínico as coisas acontecem quase que simultaneamente. Pra gente no dia a dia não faz muito sentido saber quem é a causa de quê. O fenômeno tá ali, tá acontecendo. Então fique atento se seus pensamentos estão indo para outros lugares que não são os que você quer que ele vá naquele momento, porque isso a gente sabe que tem uma forte relação com o tédio. O próximo aspecto, com certeza já deve ter gerado vários memes nessa quarentena, que é a percepção lenta da passagem do tempo. A OMS declarou a pandemia em 11 de março. A gente ainda nem acabou abril, mas parece que a gente já está há anos dentro de casa, há anos com a nossa vida alterada. Porque de fato o tédio deve estar invadindo a casa de muita gente e um dos aspectos dele é justamente essa alteração na percepção da passagem do tempo. Também ainda não tem pesquisa suficiente para explicar por que isso acontece. Existem algumas hipóteses, mas ainda não existe um consenso. Alguns autores sugerem que essa questão da alteração da percepção da passagem do tempo está relacionada à motivação, como se para manter a minha motivação, aquele meu ponto ótimo de estresse e desempenho, eu precisasse ter uma percepção de tempo mais fidedigna à realidade. Porém, outros autores afirmam que é justamente o contrário. A percepção lenta da passagem do tempo faz com que eu tenha menos motivação. Outros autores já sugerem que essa percepção, ela na verdade é saudável, como se fosse uma forma do nosso organismo se adaptar e de gerar mais tempo para que a gente pudesse elaborar melhor e sair desse estado de insatisfação. Mas como eu disse anteriormente, ainda não se tem um consenso sobre isso.
mas que a gente vê o tempo passar muito lentamente, isso a gente vê. Um outro aspecto é a incapacidade de ação. A ação pode ser vista como a capacidade de eu livremente decidir quais tarefas eu vou executar. E ela está inversamente relacionada ao tédio, ou seja, quanto mais eu me sinto entediado, menos capacidade de ação eu tenho. De uma forma muito simples, a gente pode dizer que indivíduos entediados precisam fazer o que não querem ou não conseguem fazer o que eles querem fazer. Qualquer relação com procrastinação não é mera coincidência. O último aspecto que eu vou trazer para vocês é a questão do afeto, que também para mim foi super interessante pensar sobre isso. A gente entende que o tédio está relacionado a afetos de valência negativa, ou seja, afetos, sensações, emoções desprazerosas, desagradáveis. Mas o que eu achei mais interessante é que em termos de ativação não há um consenso. Ativação você pode entender como intensidade da energia daquela emoção. Ou seja, é curioso que apesar de ter uma valência negativa, ou seja, ser percebida como desagradável pela maior parte das pessoas, ela pode ter uma alta ou uma baixa ativação de energia. E essa ativação que vai determinar se o estado ele vai estar com uma superativação ou uma subativação da energia e da percepção daquela emoção naquele momento. Nossa, que assunto complexo, né? Eu pelo menos não imaginava que o assunto tédio fosse render pelo menos uns 3 vídeos. Isso porque eu fiz um super resumo. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês os 5 tipos de tédio e algumas dicas práticas para você lidar com ele na tua vida. Eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.